Sejam bem-vindos a mais um episódio de Glancast Estética Sem Filtros. E hoje o episódio tá muito especial, porque a gente vai falar sobre uma realidade que a gente está vivendo hoje, mas poucos têm coragem de expor. E para esse bate-papo comigo, eu trouxe uma convidada super especial, a Jaque, que eu já conheço há muitos anos. A gente já se conhece aí de outras coisas lá de trás. E hoje eu senti que eu deveria chamar ela aqui pra gente ter esse bate-papo, porque é uma pessoa super especial. Então, seja bem-vinda, doutora Jaque. Oi, Pri. É um privilégio para mim muito grande estar aqui hoje. Eu fico até emocionada. Eu me sinto em casa, em família, porque é isso que você significa para mim. Sua mãe, todo mundo lá, né? A gente sempre junto ao longo de décadas aí, né? E muito obrigada por essa oportunidade. Então, Jaque, é verdade, né? A gente já se conhece há tanto tempo, né? Então, a gente separa um pouco, cada uma para um lado, na correria, né? Mas a gente está sempre se vendo ali nas redes sociais, sempre se acompanhando, já trabalhamos juntas, já nos conhecemos aí de outros carnavais, né, Jaque? Nossa, Pri, verdade. Tanta coisa, né? A gente acompanha o crescimento, né? Acompanha um pouco do seu crescimento, do seu desenvolvimento, dessa gestação que foi a Pri nascer como doutora, né? Eu já era muito fã, acompanhava muito trabalho e muita gente acompanhava junto aquela loucura toda e hoje você tá aí esse sucesso Nós, tão né, Jaque? merecido. Bom, a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é, o que que as redes sociais, né, a cobrança, né, de profissionais, principalmente os que estão começando. Nós já temos um tempo, né, já aqui no mercado, mas quem está começando essa pressão emocional o tempo inteiro de redes sociais, o mercado, ele nunca teve tão grande dentro da estética, mas ao mesmo tempo, nós nunca vimos tantos profissionais inseguros, ansiosos, com tanta pressão emocional que as redes sociais causam. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Jaque? Um bate-papo bem legal aí para vocês. Jaque, você sente que a estética virou mercado, assim, nos últimos anos? Diferente de como era lá atrás, quando você começou? Porque você tem muitos anos dentro dessa área, né? Se somam aí 20 anos, né, de É muito de tempo. estrada. Sim. E você sente aí que a estética virou, assim, outro mercado hoje? Muita coisa mudou? O que que você acha, assim? Você acha que tem um excesso de profissionais, as redes sociais, aquela cobrança o tempo inteiro, pressão por resultado? Me fala um pouquinho o que que você acha. As redes sociais, elas nos ajudam hoje de uma forma que não tinha antigamente na minha época, né. Principalmente a gente que somos os estetas primitivos lá, né, tem toda uma história por trás disso. Quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente que tem muito tempo na área, a gente lembra muita coisa, né. Então hoje a gente tem muita informação, mas informações que muitas vezes se tornam desinformações, É verdade. coisas que ao invés de ajudar acabam prejudicando. Então, por exemplo, hoje muitas vezes você faz um preenchimento labial, um exemplo, né? E o paciente, muitas vezes, ele não te procura por algo que ele tem dúvida, mas ele vai procurar ali nas redes sociais. E aí ele começa a encontrar ali muitas desinformações, porque hoje o like, ele vale muito mais do que o saber, a verdade. Isso se torna doentio muitas vezes para nossa área, né? Para Exatamente. gente que estuda, que busca, que tenta entregar o nosso melhor a cada dia. Então, assim, é um mercado que hoje ele se tornou, não vou generalizar 100%, mas ele está bem doentio. É. A gente fala muito aqui nas nossas gravações sobre o paciente, né? Sobre como o paciente está exigente, sobre como o paciente fica se comparando o tempo inteiro. E eu achei muito legal a gente vir conversar hoje sobre nós, profissionais, né? Porque muita gente não vê também as nossas dores. A gente tem também, né, os Sim. nossos desafios, as nossas dores. Nós também temos ansiedade, nós também passamos pelos mesmos processos que os pacientes passam. Nós também somos Sim, pacientes. sim, E isso acaba também, esse mundo doentio, acaba deixando a gente também um pouco, doente, com né, Jaque. certeza, com Então, certeza. assim, essa cobrança o tempo inteiro, o paciente, a exigência que ele vê
além das redes sociais, eu quero que fique assim. E pra Os gente. filtros, né? Alguns Exatamente. chegam para você com a foto, com o filtro. Sim, muito. Eu tenho passado por essa situação de, por exemplo, o paciente chega até mim, e passa lá, por exemplo, um Paris, um exemplo, né, na foto. Eu quero ficar desse jeito. É tão preocupante porque você fala assim: meu Deus, será verdade isso que essa pessoa está me pedindo? Para que as pessoas entendam o quanto a estética hoje ela é saúde. Exatamente. Né, todo mundo sabe disso, então é algo que a gente trata de dentro para fora, né. Sim, E a gente vê o quanto o vazio que o ser humano enfrenta hoje, o quanto afeta aquilo que ele vê no espelho, e o quanto isso exatamente. afeta a gente como profissional. Sim, porque o que eu vejo também muito lá no dia a dia clínico é o paciente que quer a perfeição. E por mais que a gente tente, né, entregar o melhor do nosso trabalho, a perfeição não existe. Eu falo muito sobre isso já aqui nas minhas redes sociais, sobre Sim, perfeição não existir. Inclusive, já palestrei muito sobre isso. Então, assim, as pessoas estão em busca de uma coisa que não existe. Hoje a gente tem inteligência artificial, hoje a gente tem vários filtros que deixam a gente transformado. É lógico que eu gosto também de usar um filtro lá nos meus stories, às vezes eu posto alguma coisa com filtro, mas assim, eu, como já trabalhei também na TV, a Jaque aí me sim, acompanha desde lá do início, lá da época que eu trabalhava com o João Kleber, eu sei que nessa fase da minha vida foi uma fase muito de comparação, eu já passei por isso, esse lado do paciente, inclusive eu já fui paciente, e eu entendo que essa comparação, essa disputa o tempo inteiro ali, principalmente falando em quem tá dentro da televisão, quem tá sim. por trás das câmeras, é bem complicado e deixa realmente a gente doente. Quando a gente entende que aquilo não é verdade, que aquilo não existe, que perfeição não existe, que todo mundo tem os seus defeitos, que a gente nunca é 100% simétrico, a gente começa a viver melhor. A gente começa a se comparar menos. Sim. A comparação, né, Pri, ela é algo que ela se torna doentia, não só emocionalmente, mas para nossa alma, né? Eu acredito muito que a gente precisa cuidar do nosso espírito, da nossa alma de alguma forma. E a comparação, as redes sociais nos dias de hoje é exatamente isso. É um dos malefícios que elas nos trouxe, né? Sim, É a comparação. é De verdade. muitas vezes você olhar ali o seu colega de trabalho e muitas vezes você falar assim: "Por que tá dando certo pra ele e pra mim não?". E nós como seres humanos, a gente é assim. É A verdade. gente é comparativo, a gente quer, entender o porquê que dá certo para o colega e para mim não dá. Só que isso é saudável até determinado ponto. É verdade. Passou daquele ponto, se torna doentio. Doentio. As redes sociais, elas mostram só coisas boas, né? É, Ninguém mostra as exatamente. dores, O processo. o O processo. processo de você estar onde você está hoje. O processo de você conseguir, estar ali na frente das câmeras, mostrando um trabalho. O quanto teve um processo para você colocar uma agulha em um paciente. Um processo muito doloroso, É né. verdade, é verdade. E essa comparação entre profissionais, realmente é doentia, porque a gente sabe que o que a gente posta Sim, é só coisas boas. Até na nossa própria página profissional, sim. ninguém vai postar intercorrências, ninguém vai postar paciente reclamando, ninguém vai postar como que acontece aí por trás Um dos processo alérgico bastidores. depois de um procedimento estético, porque hoje Exatamente. romantizam muito a estética, né. Romantizam e acham que é assim, que é perfeição, e não é. Como eu falo, a perfeição não existe em nenhum sentido. E aí, nessa área e, né, entrando nessa conversa que eu vejo que eu como profissional que atendo pacientes e atendo alunos, eu Sim, vejo as diferenças. Então, a visão, né, dos amplia. profissionais que estão começando aí na área da estética, elas vêm com essa expectativa muito grande, porque são coisas que vêm em redes sociais e acham que é fácil. Nada na vida é fácil, né, já que a Não. gente sabe todos os processos, é o que você falou, né, tem as fases, tem Sim, o sim. A todo. gente precisa aprender a respeitar o processo, né. Interessante você falar essa parte de cursos, porque eu ministrei cursos por muitos Eu anos. lembro, eu Sim, lembro. a gente tem aí mais de 20.000 alunos espalhados pelo mundo, né. Eu digo o mundo, porque é o mundo, é incrível o quanto, quando você se dispõe a fazer algo,
que está ligado ao seu propósito, e tudo é um ciclo, porque foi um ciclo na minha vida. Hoje eu não ministro mais cursos, não tenho mais intenção, porque foi um ciclo que se Que se acabou para encerrou. mim, Sim. né? Hoje, então, eu me empenho em outras coisas que eu preciso vivenciar. Mas eu me lembro na época, e é algo muito recorrente que eu percebo hoje, de alunos que chegavam para mim e eu falava assim: mas por que você está fazendo um curso de micropigmentação? Porque eu percebia que aquela pessoa estava totalmente perdida. Perdida. E aí a pessoa olhava para mim e falava para mim assim: por causa do dinheiro. Sim, eu pego Porque é um dinheiro nossa, eu vejo muito rápido, é isso, um já. dinheiro que, nossa, eu vejo vocês trabalhando e, por exemplo, o que vocês fazem em uma semana, às vezes eu demoro um mês inteiro para fazer. Gente, não é bem assim. Não é assim. E muitos se frustram, gasta dinheiro à toa, faz aquela dívida imensa no cartão para pagar curso e nem Materiais é. que também não são baratos, Sim, né. não tem como estética ser barata, né? Não tem Exatamente. como. E você vê a pessoa ali se frustrando, por quê? Porque ela se perde do propósito Se dela. perde do Por causa da propósito. comparação, por causa do dinheiro, porque eu quero alcançar algo que os meus olhos enxergam, mas é o seu propósito? É pra você? É isso que você precisa viver? É, além de propósito, eu acredito muito nisso. Eu também acredito de você fazer o que você gosta. Sim. Porque nada que é feito com amor, com dedicação, com o que você gosta realmente, dá certo. Né? Por mais que você fale, eu quero por causa do dinheiro. Mas você vai tentar, mas não é aquilo que você não sente amor pelo que você tá fazendo. Sim. O Pri, tem uma frase que eles costumam usar muito, por exemplo. Se hoje você não precisasse do dinheiro e você fizesse o que você faz profissionalmente, enfim, e você não precisasse do dinheiro, qual seria a sua sensação em continuar fazendo o que você faz? Exatamente. Eu vejo muita gente falando, se eu ganhasse na loteria, amanhã ninguém ia me ver, eu ia sumir. Olha É, para você ver o quanto é doentio o que muitos vivem se comparando. Olha isso. Exatamente, exatamente. Então, hoje eu pego alunos que realmente vêm por causa do dinheiro, e nem tudo envolve só dinheiro. Dinheiro é só uma consequência. Você tem que fazer o que você faz por amor, você Você tem tem que que se apaixonar realmente pelo que você faz. exatamente, você tem Porque que quando você gostar. é igual quando você se apaixona lá na adolescência pelo seu Exatamente. namoradinho, e aí você não vê horário, você não vê se você tá cansado, quanto tempo vai levar, você só quer estar com aquela pessoa. A gente com 40 a mais já não Já tá mais sabe, assim, já tem né? uma cabeça diferente, né. Exatamente, mas lá você se apaixona. Assim é na nossa área, porque a gente gatinhando ali, você faz o que? Você se apaixona por aquilo. Porque vão vir momentos difíceis, vão vir momentos de você se desiludir, de você falar: meu Deus, eu tô aplicando tudo que eu tenho, eu tô dando o meu máximo. E cadê que O eu não tô vendo o resultado, resultado, é né? Se verdade. você não tiver apaixonado, você não continua. É verdade, é verdade. É muita superação. Nós que estamos na área da saúde, estética aí, Sim, é muita superação. É superação a cada dia. sim. Superação e aprendizado, né? É o que eu falo para os meus alunos. Eu falo realmente, o que você está fazendo aqui? Eu quero aprender porque eu gosto da área, ou porque eu quero ganhar dinheiro, que eu ouço muito isso, né? Como eu falei. Eu falo: "Olha, não é bem assim". Eu gosto de deixar as pessoas, assim, com o pé no chão, assim como eu também tenho o meu pé no chão. Eu acho isso muito importante, a gente não sair do que a gente tá vivendo ali na realidade, e eu gosto muito de falar sobre isso com os meus alunos, né. Se vem com essa intenção, eu realmente mudo a cabeça deles, eu falo: "Não é bem assim que funcionam as coisas. Na vida, a gente tem aí as aflições, né, as coisas que a gente passa, os problemas, e não é tudo mil flores não, É, tem dias que são bem difíceis, né? são. São bem complicados. Ô Jaque, em algum momento você já se sentiu pressionada pelo mercado da estética? Principalmente, essa pressão, principalmente, ela vem mais nos dias atuais, mais nos dias de hoje. Porém, a maturidade que eu fui adquirindo com o passar dos anos, isso me ajuda muito a me manter viva, né? Não só em redes sociais, eu peco muito nisso, mas a me manter viva como profissional, como mulher, como ser humano, Sim. porque tudo é uma junção, tudo anda junto em conjunto ali, né. Mas, qual foi a pergunta? Rede se Esqueci. Volta. Em algum momento você já sentiu pressionada pelo mercado da estética?
Nos dias atuais, a gente sente muito essa pressão, né, aquela comparação de você precisa estar bem o tempo todo, maquiado o tempo todo, no Em salto o relação à tempo todo. postagem, né, você fica pensando: "Nossa, eu preciso postar alguma coisa nas minhas redes sociais, senão vou ficar pra trás", porque Exatamente, aquela aquele pressão o tempo inteiro. peso, né, aquela bagagem maluca de você ter que dar conta de página, de Face, de De Instagram, de atendimento status, de atendimento, presencial. de é uma É pressão muita muito coisa. grande que a gente vive nos dias de hoje É, para se realmente, manter vivo ali no mercado. eu terceirizei hoje, né, então as minhas redes sociais eu deixo com uma outra pessoa pra cuidar pra mim, porque realmente eu estava vivendo essa pressão, então tinha dias que eu não tinha vontade, de verdade tem dias até hoje, que eu não tô afim. Aí você fala: "Nossa, a doutora Priscila todos os dias posta um monte de coisa, falando e postando resultados e postando atendendo os pacientes", só que tem dias, gente, de verdade, que eu não tô afim de aparecer. Eu não tô afim, eu olho para o meu Instagram, eu abro lá o meu Instagram, eu falo: "Meu, que saco, não quero", e tiro, sabe. Porque realmente a gente não tá ali 100%, né, com vontade de fazer postagens, com Tem vontade dia de que a estar gente não tem nem aparecendo, inspiração, pra né. falar, O sabe. que Aí que eu tem vou dia que você postar hoje? Meu Deus. exatamente, a gente tem hoje, né, a IA para nos ajudar, Sim, sim, mas se você olha lá na IA, a IA te dá ideia, você fala: "Ai, mas eu não tô afim". Então hoje já que, eu realmente estava ficando com essa coisa na minha cabeça: "Meu Deus, o que que eu vou postar, o que eu vou fazer?", e hoje eu me sinto até mais leve, porque eu terceirizei isso. É lógico que a gente precisa aparecer nas redes sociais, quem não é visto não é lembrado, isso é muito importante. sim. Se posicionar como profissional, falar, né, um pouquinho sobre cada coisa. Tem dia que eu tô inspirada, tem dia que eu entro lá e falo bastante, faço caixinha de perguntas, mas realmente tem dia que eu não tô afim. Então o que que eu fiz? Eu terceirizei, eu passei pra uma outra pessoa, falar: "Faz as minhas redes". Então, a menina que trabalha lá comigo, Isso é ela um alívio, faz né. os nossa, isso pra mim me deu uma paz, porque é muita coisa pra gente, Exatamente. a sobrecarga não faz bem pra gente nessa área, e a Sim, gente tá numa área que a gente precisa estar centrada, a gente precisa estudar, uma área que exatamente, atualiza muito a cada dia. Se a gente não tiver centrada no exatamente. que a gente tá fazendo, se a gente estiver fazendo uma harmonização facial lá, com a agulha no rosto do paciente, e estiver pensando em outras 1000 coisas, não vai rolar, não vinga, E não você fica bom. percebeu também que com o passar do tempo e toda essa pressão que a gente vem vivenciando, o que aumentou muito também são pacientes que nos procuram por conta das indicações. Eu fui lá, eu fiz um procedimento com a doutora, vai lá. Aí o paciente chega. Então isso tem crescido muito, né? Sim, a A indicação boca a boca ainda é a indicação melhor, né. ainda continua sendo, né? A É, melhor é propaganda. verdade. É muito legal quando você atende um paciente, depois ele vai e leva amigos, família. Tem Sim, pacientes que eu sim, atendo a família inteira. sim. Isso é muito gostoso. É Eu muito até prefiro engraçado, esse né? tipo de indicação, Jaque, porque assim, eu não vou falar que eu não gosto das indicações que vêm pelas redes sociais, claro que eu gosto, é muito importante pra gente. Mas essas pessoas, esse público, é um público muito exigente, né, como a Sim, gente tá falando de sim. redes sociais. Se eu vejo ali na conversa com o paciente que ele não vai ser um paciente, como o próprio nome diz, paciente, Sim, eu já meio que pra mim não serve, né, não é questão de escolha, é questão de você entender que a pessoa ali, ela não vai, estar ali na sua realidade, na realidade que você consegue entregar, e tudo bem, se você não consegue entregar, você já fala o que a expectativa que a pessoa tá querendo. exatamente. Isso é um ponto muito importante a gente falar. Essa parte de só pensar em dinheiro, "Ai, porque eu vou fazer Exatamente. com essa paciente uma grana", mas e aí, qual é a Sempre a expectativa? verdade, né, Pri? Sempre a verdade, sempre a realidade. A verdade, ela é uma só, né? A gente trabalha com o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Ele responde, ele fala, né? Então, a gente trabalha com um organismo que vai responder de dentro para fora com o maior órgão. A pele, ela vai dizer como está. Então, às vezes, eu vou fazer uma micropigmentação. De passar, de tocar a agulha ali por muitos anos, você vai tendo esse feeling, né. Sim, E eu falo assim: "Nossa, você tá tomando pouca água". "Não, eu tomo água". E você sabe que não. Então a pessoa não toma água, aquilo ali não vai ter uma boa fixação, pode alterar a cor, pode ser o melhor pigmento do mundo, o valor mais caro que tiver, e vai alterar a cor, porque é uma fisiologia da sua pele, porque a né. gente depende muito também do E estilo não de vida. só ali a micro, mas questão de tudo que a gente faz, a gente tá trabalhando com a pele. Exatamente. Né, então assim, o paciente
deitou na maca, ele não vai entender que aquilo ali vai demandar um processo de cicatrização, para que a pele vai ser remodelada, enfim, e tudo mais. Para que o produto seja absorvido, para que a pele tenha tempo de responder aquilo. É melhor não fazer, porque é problema, é Exatamente. desgaste, né? É um emocional que você vai gastar noites sem dormir, porque a gente perde noites, muitas É. vezes, E né? assim, não é como a gente tá falando hoje mais voltado pro profissional da estética, né, a gente Sim, sai um pouquinho falando do paciente, mas voltado ali para nós profissionais, a gente também tem um peso, né, então às vezes o paciente fica, só cobrando, cobrando, cobrando e acha e também começa a pesar pra gente isso, sim, porque a gente também se cobra. A gente também se cobra muito nós profissionais. sim, "Ai, por que que eu não consegui entregar aquele resultado para o paciente?". Quando a gente entende o que a gente até onde a gente consegue chegar, a gente fica mais leve, porque a sim. gente consegue transpassar aquilo para o paciente. Então a gente vai até para nós mesmos respirarmos e dormirmos bem. Sim, às vezes você até quer ir além, fazer, mas ali naquele momento, aquela região que você está tratando, ela não comporta Não, aquilo. não te Ela permite. não permite você ir além daquilo. Então você precisa, como profissional, aprender a respeitar que o menos ele vai ser sempre mais, Exatamente. né? E precisa saber passar isso para o paciente. E se o paciente entende, ótimo, perfeito, esse é um excelente paciente pra gente, porque a gente Sim, também adoece. Se o paciente ele não entende, ele vem com uma expectativa muito grande, é melhor que a gente não o tenha. Eu sim, penso assim, com porque a certeza. gente também adoece, nós também somos seres humanos. Sim. Então a gente não pode ver só um lado, né, Sim, Jaque? sim, sim. A gente tem que ver que a gente é ser humano, que a gente também é falho, e que na estética, por mais que você estude anatomia, que você nada é 100% concreto e certeiro, né? A gente tá falando de corpo humano. Cada um vai responder de uma forma. Então, às Exatamente. vezes, você estuda uma anatomia toda ali, de repente, uma veia principal Tem ali variações, tem né? variações e passa em outro. E aí, como é que fica, né? Então, Exatamente. assim, eu vim aqui, eu vim fazer um procedimento estético, mas vai ficar inchado. Por exemplo, hoje é quarta, mas domingo eu tenho uma festa para ir, eu vou estar bem, né? Isso acontece todos os dias. Gente, olha a pressão. É uma pressão psicológica muito grande pra gente. Eu, como profissional, não pego. Eu prefiro falar: "Olha, vai pra sua festa no domingo e na segunda-feira você Exatamente. volta e a gente faz". Eu prefiro perder dinheiro, né, porque pra mim não, dinheiro é consequência, eu não penso só Exatamente. em dinheiro, e ganhar o A paciente. confiança dele, né. Exatamente. Fazer com que ele entenda que se importante para ele é aquela festa, então não é o importante fazer o procedimento estético. Gente, o procedimento estético, ele vai ficar edemasiado, ele vai inchar, ele vai passar por todo esse período de acomodação, enfim. E tudo isso requer, muitas vezes que a gente profissional, por exemplo, se eu tiver uma intercorrência, gente, você Não pode ter, pode. acho que pode ter quantos anos for na área, né? Intercorrência é intercorrência, você fica desestabilizado, Exatamente, né? qualquer Não profissional, tem, até o melhor profissional do mundo, já não tem teve como. intercorrências. A Sim, questão é saber lidar, né, Jaque? sim, a gente só aprende porque errou um dia, né? Exatamente, exatamente. A gente aprende com os erros, mas, essa pressão também de intercorrências pra gente hoje também está muito pesada, né. Assim, por mais que você saiba resolver, pra gente também não é fácil a gente lidar com isso. "Ah, é muito fácil ser profissional da estética, ganhar muito dinheiro", como falam por aí, mas as pessoas acham que é assim, né, que é super fácil, Exatamente, né, que a gente não romantiza. fica preocupado também com o paciente, por mais que a gente entenda o que a gente tá fazendo, mas como você falou, o corpo humano, cada um reage de uma forma. A gente fica assim pensando no paciente, nossa, será que ele tá bem? No outro dia a gente manda mensagem para perguntar como que ele Exatamente. tá. Então, essa pressão pra gente também não é fácil. Todos os dias lidar com isso. Já que você teve algum momento que você pensou em desistir? Eu tive vários momentos na minha carreira que eu pensei em desistir, vários. Mas um assim que foi assim bem marcante para mim foi a fase, né, que eu até vou me abrir quanto a isso, porque eu acho isso muito importante. Porque quando a gente está vivendo a profissão, estudando e fazendo, ali, você se especializando e tudo mais, né, você meio que vai se deixando de lado. E eu fiz muito isso, eu me negligenciei por algum tempo. E eu enfrentei a depressão,
né? Foi uma coisa, assim, muito difícil pra mim na época. Eu cheguei ao ponto de estar tomando 21 comprimidos por dia. Meu Deus. É. Eu acho que eu peguei um pedacinho dessa sua Sim, você fase, né, pegou um Jaque? pedacinho dessa minha fase, segurou nas minhas mãos, abriu a porta da clínica para que eu pudesse ali trabalhar com você, e mesmo assim foi bem difícil, foi bem complicado. Hoje, graças a Deus, eu tô super bem, Que bom. mas assim, foi um processo muito doloroso e ali eu pensei em jogar a toalha. E foi muito difícil. E porque chega uma fase na nossa vida que a gente quer pegar toda a bagagem da vida que a gente viveu, colocar em cima de uma mala e, por mais pesado que seja, a gente quer levar aquela mala com as frustrações para todo lugar que a gente vai. É, E isso, com o passar do tempo, se torna muito pesado, né? é verdade. E assim, não dá para entrar só em uma questão, porque são tantas questões. Tem infância, adolescência, juventude, a vida adulta. E o tal de você tem que dar conta de De tudo, tudo. Às né? vezes a gente quer carregar tudo nas costas, Tudo né. nas costas. E quando é você para tudo, isso é muito pesado, né? É você que tem que girar ali, tudo gira em torno de você. A sobrecarga, né. A sobrecarga. E isso pesou muito para mim ao passar do tempo, né? O pai do meu filho faleceu, meu filho tinha 2 anos. Então, assim, eu fui vivendo no automático, né? E isso foi muito pesado para mim ao longo dos anos e da vida, enfim. E quando eu me deparei nessa situação, eu já tinha viajado, fazer curso fora do Brasil, eu já estava num período profissionalmente bem, financeiramente estabilizada, mas o meu emocional, a conta chegou no meu emocional. Então a Sim, conta ela chega, com né? certeza. A Se conta você ela não se chega. cuidar, E uma coisa muito importante que eu sempre fui muito de não acreditar na maldade do ser humano. Não, ele é ruim, ele vai fazer isso com você. Ah, não, comigo não. é. Comigo pode ser diferente. Então eu sempre paguei para ver, né? E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim até hoje. Não, eu prefiro pagar para ver. E isso adoece a gente. Adoece a decepção também, né, a gente lidar com a decepção com o próximo. Exatamente. E aí, com o passar do tempo, eu não morri ali porque Deus, ele tem algo muito maior na minha vida. Amém. Deus, ele tem um propósito que nem muitas vezes eu mesmo entendo. E se hoje eu tô aqui no Glancast, primeiro é pra glória de Deus, né? Porque a gente não Amém. pode nada sem ele. Mas foram dias assim e eu acredito que tem mulheres que possa estar assistindo a gente. E a nossa voz, ela alcança, e a nossa voz ela tem propósito de alcançar. Tudo diante de Deus tem um Com propósito, nada certeza. é em vão, Nada em né? vão. E talvez se você tá aí passando um momento como esse, eu sei o quão desesperador é você perder a essência de olhar o dia e achar o dia bonito. De você levantar da cama e querer tomar banho, escovar o dente. Gente, eu tinha falta de tomar banho, eu não tomava banho, eu não conseguia tomar banho. Meu Eu lembro que Deus. teve épocas que eu passava a mão assim na minha mão e saía sujeira, porque era um banho muito rápido quando eu conseguia tomar. E durante Não, esse tempo você ficou parada, sem trabalhar? eu não fiquei parada sem trabalhar. A única coisa que existia em mim ainda era o trabalho. E assim, lógico que eu tinha acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Eu tinha pessoas que me acompanhavam ali, mas eu não rendia como antes, mas era a única coisa que restou em mim nessa época. A única coisa que ainda brilhava os meus olhos era a minha profissão. Era Isso aquilo que é amor, hein, que pela profissão. era aquilo que eu vim pra fazer. Não sei explicar, de uma forma a gente se emociona, eu me emociono ao falar disso, porque assim, foi muito pesado pra mim passar por essa fase e estar viva hoje, né, estar viva aqui. Então assim, quando as pessoas vão a uma praia, pra elas têm um sabor, um sentido. Pra mim hoje, quando eu vou a uma praia, eu estou vivendo um milagre. Para mim hoje estar aqui sentada com você, para mim hoje é viver um milagre, Amém. porque eu sei de onde Deus me tirou. Amém. Eu sei tudo que Deus fez por mim, né? E não porque eu sou melhor, porque nossa, eu sou foda, não. Porque eu tive primeiramente muita fé, foram anos de muita oração nas madrugadas. Então assim, a gente não tá aqui em vão. Não,
não? A gente não tá aqui só pra mudar a vida das mulheres que nos procuram por estética. A gente tem um propósito muito maior. Deus tem um propósito pra vida da gente que só Ele entende. Às vezes a Exatamente. gente E não o que me consegue ajudou a entender. sair desse quadro, além do amor àquilo que eu faço, foi entender que eu tinha que pegar essa mala e soltar ela. E soltar essa mala. E às vezes você, assim como eu, tem dores que você fala assim, você não imagina o que eu passei na minha vida e eu não consigo sair disso. Você consegue. Sabe, dá uma de louca a mais do que você já tá, coloca essa mala de lado e não pensa mais nisso. Esquece de alguma forma, esquece esse trauma, esquece esse rombo financeiro que você teve, esquece isso que você precisou abrir mão, entrega nas mãos de Deus e vai viver a sua vida. Não E importa o tempo. E recomeça, recomeça. quantas vezes for Quantas preciso. vezes for preciso, a gente é feito de recomeços, né? Exatamente, Não de comparações, mas de recomeços. A gente exatamente. precisa, e sempre assim, naquilo que você pode, da forma que você consegue. Hoje eu consigo trabalhar 2 horas no dia. Vá trabalhar 2 horas do seu dia. Às vezes eu fazia um coque no cabelo sem tomar banho. Colocava uma touca, o jaleco e ia atender, e eu juro, ali saía o meu melhor procedimento naquele dia. E ali eu ajoelhava, eu agradecia a Deus, eu não deixava o meu paciente sentir que eu não estava bem. Ele nem imaginava, tanto é que tem pessoas que quando eu conto falam assim, meu Deus, como assim você estava passando? Porque aquilo era uma luta minha Eu lembro interna. quando você estava com a gente lá na clínica, que você estava passando por essa dificuldade, você não falava muito, né, pra gente Sim, sobre isso, e realmente a gente ficava pensando: "Nossa, mas" que eu lembro que você depois mandou mensagem falando que não estava bem, tal, sim. que não ia Foram mais poucas ir. pessoas que eu me abri, sabe, Pri, na época. Mas eu lembro que eu falava assim, que a gente até comentava entre nós, mas como, né, ela é uma pessoa tão feliz, é uma pessoa tão alegre, a gente fazia vídeos, brincando, né, a gente Sim. fazia várias brincadeiras, eu lembro que você chegava sempre alegre, sempre sorrindo, então assim, você não transpassava realmente o que você estava vivendo ali pra gente. Quando você falou uma vez pra mim: "Pri, eu não tô legal, eu não vou mais porque eu não tô bem, eu tô passando um momento difícil", eu ficava: "Nossa, mas poxa, ela é tão feliz, ela é tão vem trabalhar sempre muito alegre", A depressão, a ela é gente não química, percebia. né, Pri? A depressão, ela, muitas pessoas, até é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas entendem que a depressão é você ficar deitado na cama chorando. Não, isso é o último, sabe? A depressão, ela vem muito antes disso, né? Então, são dores que você sente pelo corpo todo, você se procrastina muito o tempo todo, assim, são estágios, né? Então, assim, você precisa aprender a se ouvir, a se observar e se respeitar. Foi o que eu não fiz. Eu não me respeitava. Eu ia até o limite do limite, eu passava o limite, eu ia embora. E quando eu via, eu estava exausta. E aquilo, meu cabelo começou a cair, a pele já não tinha mais brilho. E eu só vivia para trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. E isso é doentio, né? É Sim. exaustivo, E então. você acha que essa época, as redes sociais te atrapalhou ou te ajudou de alguma forma? Olha, essa época, as redes sociais, eu não vou dizer que elas me atrapalharam, né? Muito pelo contrário. Eu tive muitas pessoas que, por conta das redes sociais, pelos meus olhares e tal, compreendiam que eu não estava bem, entrava em contato e falava e conversava e tudo. E tem uma pessoa que eu até respeito muito na área, que é um grande amigo meu, Rafael Savoy, que é marido de uma das professoras que eu tive, minhas mestres lá, né, da micro. E ele falava assim pra mim: "Jaque, eu entendo você, eu passo pelo mesmo. Um abraço, Rafa. Eu sei que ele tá numa fase bem complicada agora também". Mas assim, ele dizia assim pra mim: "O importante é você não desistir. Não pare, vai do jeito que dá, mas não desiste". E assim, gente, isso teve um peso tão grande pra mim. O sucesso, já que não é você chegar lá, o sucesso é você manter ele ao longo do tempo. E isso você tem feito. Então não Exatamente. desiste. Então, assim, como eu disse, tinha dias que eu ia atender uma cliente, tinha semanas que eu ficava dopada e não conseguia trabalhar.
e eu nem lembrava que aquilo passava uma semana que eu não conseguia levantar. Então foi muito grave o que eu passei. Sim. Foi muito grave. Por isso que eu digo que tudo que eu vivo hoje é um milagre. Tudo pra mim tem Amém. um sabor, um peso diferente. Que O bom. sofrimento já não é mais igual. Graças a Deus. É, tudo assim, Deus fez tudo novo. Amém, amém. É isso aí. Bom, eu pergunto porque quando a gente passa por uma fase assim, né, uma fase difícil, que eu acho que todo mundo já passou, acho que Sim. depressão não, mas de fase ruins, né, a vida não Ah, é com só certeza. flores. E quando entra aí nas redes sociais, acaba ficando pior, por conta dessa comparação, né, que a gente tá falando muito sobre isso. Sim, E essa comparação adoeceu as pessoas, né, e nós sim, profissionais também. Então eu vejo também pessoas se comparando o tempo inteiro ali, parece que é uma disputa que sim. tá acontecendo ali no Instagram. "Ai, eu fiz quantas bocas, eu fiz quantas harmonizações É, hoje. Ai, hoje eu atendi X pacientes. Ai, hoje" e aí você olha lá, às vezes você não tem nenhum paciente, aí você fala: "Poxa, aquela profissional ali, o que que eu tenho de errado comigo que eu não consigo atender tantas pacientes?" Aí vai lá, às vezes coloca o preço lá no chão, sim, desvaloriza o seu trabalho para poder conseguir o paciente, né. Então, essa disputa de mercado também, né, a gente fala que a estética está muito saturada sim. por conta de preços muito baixos, né. Então, assim, a gente sabe que tudo na estética é muito caro, os nossos estudos, os nossos certificados são muito caros, o nosso conhecimento custa muito dinheiro, e para a gente conseguir passar isso, a gente precisa cobrar. Então, eu vejo também muitas pessoas que estão começando, até falando de alunos que falam: "Ai, doutora, o que que eu faço? Eu vejo tantos profissionais na área, eu tenho medo de não conseguir ter um espaço ali". Eu falo: "Vai devagar, Exatamente. respira, vai Desacelera, com né? calma". Começa a postar o seu trabalho, começa a postar o seu conhecimento, começa a mostrar que você entende do que você está falando. Não fica colocando só preço. "Ai, mas eu estou começando, eu posso iniciar com um preço mais baixo?" Pode. Isso não é uma coisa ruim. Só que o que acontece é que se você coloca o preço lá no chão, o seu paciente ele se acostuma com aquele preço, ele não vai mais dar valor para o seu trabalho. Então eu sempre falo isso, coloque um preço padrão ali, faça uma pesquisa de mercado, não desvalorize o seu trabalho, né. Então, ao invés de você atender 10 pacientes com um preço muito baixo, atenda um com um preço que você com o seu valor. Então Exatamente. eu falo muito sobre isso também, sabe, porque às vezes as pessoas acham que a estética está saturada por causa disso, mas eu não acredito que a estética esteja saturada por causa disso. Eu acho que existem pessoas que dão valor ao seu próprio trabalho, tem pessoas que não dão esse devido valor. E quando o profissional ele não dá o valor ao seu próprio trabalho, o paciente também não vai dar. Isso é muito importante. Eu vou falar uma coisa muito importante que foi, perdão, que foi algo que resolveu muito pra mim em questão disso. Porque é impossível você olhar as redes sociais e não se comparar, principalmente quando você tem boleto pra pagar, que você fala: "Meu Deus, por que que tá dando certo pra ela e pra mim não?". Eu fiz até uma colinha, que é o processo, né. Tudo que é verdadeiro, ele leva tempo para ser construído. O processo não é castigo, ele é preparação. Então, esse processo que nós passamos, ele nos prepara exatamente para tudo isso. Então, a pessoa que começa, ela não tem um caixa, né? Ela precisa investir em material, em produtos caros, enfim, tudo que a gente sabe, os profissionais que estão aqui sabem que não é barato, E né? montar um portfólio. E montar um portfólio, tudo já e fora, mas eu acho, assim, que no principal, é a tal da comparação. Então não se perca como profissional na vida do outro. Foca em você. Deixa eu ver, hoje eu tô aqui parada, deixa eu ver o que eu posso melhorar. Eu É, acho legal você se inspirar. Olha, sim, tem aquela doutora que eu me inspiro, sim, mas não se comparar. Acho que exatamente. tem que ser bem, A diferente, inspiração é distinto. maravilhoso, porque ela te leva a melhorar. Nossa, olha que Exatamente. lindo o lábio, né. Tem trabalhos, por exemplo, a Pri, eu acompanho ela há muito, tem trabalhos que ela faz que eu acho maravilhoso, falando: "Coisa linda", né, entre outros profissionais que a gente acompanha, estamos falando de nós, né. E nem sempre o lábio tem a técnica, né, que muita gente Sim. fala que realmente é bonito mesmo, mas nem sempre eu faço um lábio muito bonito. Sim, que E é não natural, posso. porque cada um tem o seu limite ali do dia que a gente vai trabalhar, né, Exatamente. não Então, às vezes, tem um comporta. lábio que não comporta um resultado tão bonito e eu não vou postar esse Exatamente, lábio. É o que claro. eu falei, a gente só posta coisas boas, a gente Exatamente. só
posta coisas bonitas. As coisas ruins a gente guarda pra gente, coisa interna. Então, realmente, se você tá se comparando ali com aquele profissional que tá entregando só resultado lindo, é porque ele só postou os resultados lindos, Exatamente, as só coisas resultado. que não ficaram legais, os resultados que não ficaram legais, ele não vai colocar ali pra vocês verem. Só o que deu certo. Só o que deu O que certo. dá errado a gente não vai Claro colocar, que gente. não, claro que não. Então a gente vê casais sempre muito felizes, né, já que aí a gente se Sim, compara, fala: "Nossa, o meu relacionamento não tá tão legal", exatamente. né, falando de partes mais pessoais, Sim. e vê aqueles casais fazendo um monte de vídeo, um É monte de família declaração, é feliz. flores. Exatamente. E às vezes nem é aquilo que tá rolando, Exato. A gente e vê a muito gente isso, né? exatamente. Muito, muito. A Aí você gente fala acompanha a gente tem pacientes que deitam na nossa maca e contam muito isso. Nossa, mas eu vi você postando lá. Mas o que que aconteceu? Não, mulher, eu postei, mas não tá não nada estava daquilo. assim. Ó É. como, E né? muitos casais famosos que a gente vê mesmo na Sim, internet postando lá o dia a dia, né, que quando você vê que fala que se separou, você fala: "Meu Deus, eu achei que nunca iam se separar, sim, porque era uma família perfeita". E mais uma vez eu venho falar que a perfeição não existe em nenhum sentido da vida. exatamente. Bom, Jaque, o que você falaria para uma profissional que hoje se sente atrasada ou insuficiente? O que eu falaria é quando a gente se sente atrasado ou insuficiente, primeiro se reconecte com você. Busque entender a sua essência, o porquê você começou isso. Isso daí vai te fazer a se reconectar com essas dúvidas que você tá tendo. O que você gostaria que tivessem te falado no começo da sua carreira? Ai, já que faz odontologia ou medicina. Ai, meu Deus! Por que, Ai, Jaque? porque eu já queria fazer cirurgia Ai, plástica. meu Deus! Não é fácil, tudo tem suas Tudo dores. tem seus processos. Não tá tudo Exatamente. bem, eu não quero Mas mais. nunca é tarde, você ainda pode fazer, né, Não, medicina. estou realizada muito bem no que eu faço hoje, tá tudo certo. Mas se fosse há uns anos atrás, por exemplo, bota aí uns 15 anos atrás, Aí você entende? Eu pensaria pensaria, em hoje não, tá estudar. tudo certo. Hoje pra mim tá tudo certo, tô vivendo um milagre. Amém, glória a Deus. O que mais te incomoda na estética hoje, Jaque? A comparação. A comparação é o que mais me incomoda na estética hoje, e principalmente quando vem expor o colega que fez um trabalho e já chega falando do outro profissional, eu já falo assim, meu, se fala do outro profissional, vai falar de mim também. Com certeza, é aquele paciente que eu falo, vai dar trabalho, que a gente pode demitir. Sim, por isso a gente como profissional tem que ter certeza quem nós somos. Verdade. Pronto e acabou. Você sabe quem você é, tá tudo certo. Exatamente. Bom, o mercado que a gente consegue ver, esse mercado de comparações, né, que você acabou de falar, entre profissionais, é lógico que também tem a comparação dos pacientes, mas entre profissionais, eu vejo muitos profissionais vendendo como ser bem-sucedido. Né? Então, eu fico pensando muito sobre isso também. Eu falo, nossa, aquele profissional está vendendo um curso de como ser Nossa, na bem-sucedido na época da estética. micro, foi uma coisa, assim, enlouquecedora, né, há uns 10, 12 anos atrás, foi bem enlouquecedor. Não sei, precificar, falar de tempo com exatidão, mas nossa, gente, tinha pessoas que faziam, campanhas de cursos, assim, que apareceu lá de carrão importado, você faz esse curso, olha a vida extraordinária que você E tá. esse carro nem era da pessoa. Era Era alugado. alugado, mas Com a o maioria que a gente tempo, vê meu isso. Deus, com o tempo a gente descobriu que era locação, o carro era É tudo alugado. montado, tudo fake. Vejo profissionais de helicóptero. Por isso que eu Qualquer um pode falo, alugar um anda no helicóptero. seu tempo, veja a sua verdade, não dá um passo maior que a sua perna, calma, o que é seu vai chegar até você, Com né? certeza, falo muito de superação também nas minhas redes sociais, na minha Sim, página profissional e na minha página pessoal. Eu divido muito isso, né? E eu falo que na época que eu trabalhava na Rede TV, era uma época que eu era vista de outra forma, com outros olhos. Então, eu era visto como a mulher bonitona, a mulher sim, gostosona. E ali, muita gente não acreditava que eu
poderia mudar, né? Porque eu já tinha minha formação, né? Nunca fui Sim, uma pessoa que não teve estudo, sempre sim, fui uma sim. pessoa que sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito da área da saúde, inclusive eu era farmacêutica na época. Só que também sempre foi meu sonho trabalhar na TV, então eu era uma Sim, pessoa também que gostava muito do que eu fazia na época. Só que às vezes a gente não era vista assim. Nós mulheres já não somos vistas muito com muito exatamente. respeito, né? Já é um pouco difícil da gente entrar nesse mercado, sendo mulher. Não é fácil, né, Jaque, a gente Sim, ser não. mulher. A gente se posicionar ali numa época que eu trabalhava com o corpo, que eu trabalhava com imagem, foi muito difícil também para mim. Sim. Para mim poder, E eu brigava, viu, gente? Entrava lá, eu e a dona Neuzinha, a gente comprava briga lá com o pessoal que falava e a gente lá, eu e a dona Neuzinha brigando nos Então, assim, postos. as pessoas elas não acreditam que a gente pode mudar em relação eu sou a mesma Priscila lá de trás, Sim, é né. Sou a mesma verdade. Priscila divertida, eu gosto muito do humor, eu acho que tudo que é feito com humor fica mais leve, fica mais gostoso, então eu gosto sim de fazer vídeos falar vídeos engraçados, também sei ser séria, mas pra mim foi realmente muito difícil também, mostrar esse meu lado doutora, né, depois que eu me formei aí, em pós, né, fiz minha pós-graduação, que eu já era formada quando eu trabalhava na Sim, TV, e mostrar que a gente consegue sim se posicionar, a gente consegue exatamente. sim ter essa mudança, né, não é porque eu trabalhava com o corpo, porque eu trabalhava com a minha imagem que eu era uma pessoa diferente, Com não. Eu certeza. sou a doutora Priscila hoje, eu fui a Priscila lá do João Kleber, das pegadinhas, mas hoje eu sou a Sim, doutora Priscila, uma pessoa que estuda, uma pessoa esforçada, que corre atrás também. E também tive minhas dificuldades, tenho aí minhas dificuldades até hoje. E essa comparação também, hoje, me faz entender que eu tive esse meu tempo, eu seu tive processo, esse né. meu processo. Exatamente, Deus tem preparado coisas incríveis também na minha vida, de tudo que a gente vai passando e tudo que eu sou hoje, é graças também a Deus, a fé que eu tenho de estar aqui e de ter acreditado em mim, né, que a Sim, gente precisa, a primeira coisa, como você falou, acreditar na gente mesmo. sim, É isso sim. aí, Jaque. Bom, Jaque, quem constrói identidade hoje vira apenas mais um? Ou você acha que o posicionamento nas redes sociais é muito importante para você até ser vista ali de forma diferente pelo paciente? Sim, as redes sociais é muito importante, né, ela se tornou ali a nossa vitrine, o que o paciente vê em primeira mão, o que ele sabe de nós. Hoje em dia não o pessoal não pede nem cartão de visita, "Qual é o seu Instagram?", né. Exatamente. Aham. Eu acho que também tem muita gente boa invisível. Tem muita Também, gente boa, muito muito, com profissional, muito certeza. bom, que não aparece muito. Eu converso com pessoas e eu vejo as pessoas tendo essa dificuldade realmente, né, como a gente falou, de ficar postando, Sim, de postar o dia a dia, às vezes sem tempo, às vezes corre tanto no dia a dia, tem exatamente. atendimento aqui, tem atendimento lá e vai tem profissionais que atendem 2, 3 clínicas Sim, e não dá tempo de mostrar. Então eu acho, assim, que tem muito profissional bom invisível. Claro que pode se mostrar mais ali, porque hoje o que a gente vive, né, são as redes sociais, sim, né, é o posicionamento que você mostra ali dia a dia, né, que faz o paciente querer vir até você. Eu acho que sim. 80% dos nossos pacientes são de redes sociais, né, Jaque? Sim, sim. Hoje em dia as redes sociais, elas viraram pra gente a primeira porta de entrada de paciente, de vender aquilo que a gente faz, né, o nosso trabalho. E você acha que existe muito ego no mercado? Nossa, demais. Existe, sempre existiu e sempre vai existir, né. E isso não tem nada a ver comigo ou com você, tem a ver com o que a pessoa escolhe, né. Exatamente. E esse ego acaba prejudicando outras pessoas também muitas vezes, Com né, Jaque? certeza. É. Bom, já que eu acho que esse episódio mostra aí que por trás de profissionais fortes que a gente demonstra ali todos os dias, né? Tem dias que a gente posta muita coisa, tem dia que a gente não posta nada, tem dia que a gente some. Acho que acredito que você também é assim. Sim, Existem seres humanos, né? Então, além do profissional, que ali a gente vê que a gente tem aquela cobrança ali o tempo inteiro, existem os seres humanos, né? Você contou um pouco da sua história, você falou que você passou, ninguém viu, né, o que você passou. Você contou aqui pra gente, se abriu aí pra gente hoje. Então, somos seres humanos, a gente passa por medos, a gente passa por inseguranças, a gente passa por pressão social todos os dias. Não é? Então, acho que também o paciente precisa enxergar isso, né? Nós somos seres humanos, a gente eu tem acho que a gente sentimentos. profissional deveria ter um grupo. Ah, sim, muito bom, para se ajudar. Vamos lançar isso, Pri.
Vamos É lançar. verdade. O que você Porque eu acha? vejo essa competição aí o tempo É, inteiro, mas eu acho que seria muito mais viável a gente se ajudar, sim, né. Então eu tenho alunas que são as minhas amigas, inclusive, que são da rua de baixo de onde eu tô ali, sabe, são do meu bairro. sim, E pra mim tudo bem, não existe essa competição. sim, Cada um tem o exatamente. seu trabalho, eu acho que isso a harmonização facial ela é uma arte. Sim, são Então mais de 7 bilhões de pessoas, gente, no mundo. Pra que exatamente. isso, né? Então essa competição, querer pegar o paciente do outro, Sim, sabe, ai, é complicado porque, cada um se identifica com o seu sim, trabalho. sim, Você é um artista, o paciente ele vai olhar o seu trabalho e ele vai gostar da sua arte, né. exatamente. Então pode estar lá doutora Jaque, doutora Priscila, eu gostei da arte da doutora Jaque, por isso que eu vou procurar ela. Sim, E tá tudo bem, você não é minha inimiga. E eu acho isso muito legal, sabe, você ajudar o colega de trabalho. Ah, eu ajudo muito os meus colegas de trabalho, às vezes sim, não tem material. "Pri, me ajuda, tem alguma coisa para me emprestar?" "Tenho, claro, com certeza". E eu acho que é estender a mão para o próximo, a gente sim, tende sempre a crescer, né, nunca puxar tapete, nunca derrubar o outro, porque eu acho que pessoas assim não prosperam, Jaque. exatamente. Tem um limite, né? Exatamente, eu acho que a gente evolui muito Sim, com esse tipo de pensamento, a gente sempre está estudando, construindo nossa identidade e ajudando o colega profissional. Acho que as nossas classes poderiam ser mais unidas. sim. A gente Tanto fala, a gente tem o costume de dizer assim, nós somos tantos profissionais, mas o nosso mundo é tão pequeno, né, que a exatamente. gente sempre acaba sabendo, a gente sempre tem informação, então é sempre assim. Não adianta você querer queimar o colega, Não, você não, querer não. falar porque a gente sempre fica sabendo. E é Exatamente. triste. É um mundo pequeno, né, então quando a gente sabe, a Exatamente. gente fala: "Nossa, que mundo pequeno". Todas as áreas eu acredito que tenha isso, Sim, né. sim, Mas é todas. realmente, a gente mostra achei legal esse episódio, porque a gente mostrou realmente que a gente tem sentimentos, a gente tem medos, a gente Sim, tem inseguranças, a gente é ser humano. Né. E assim exatamente. como todo ser humano, todo mundo erra, a gente tem que saber reconhecer os nossos erros e tá ali, né, sempre, prosperando para crescer. Sempre continuar evoluindo, então você profissional da estética está começando, pense sempre em evolução, estudar. Eu vejo que muitos profissionais estão entrando aí na área, Sim. querendo, né, pensando muito na grana e não estão querendo Migrando, investir né, em de bons outra área para cursos. essa. Exatamente. Então eu, como falo da minha parte do instituto, né, eu tenho um instituto que forma Sim. alunos, e muitos alunos também procurando sempre o lado mais fácil, o caminho mais rápido, cursos baratos, não vai te trazer o conhecimento, Sem né. aquele embasamento, né, que Exatamente, é querer necessário. querer aprender tudo num curso online, então se você não tiver ali a experiência de estar ali na frente do paciente, porque tudo que a gente Exatamente. aprende na maioria das vezes é com a prática clínica, é o dia a dia, é o Uhum. contato que a gente tem com o paciente. E muita gente quer pular essa É etapa. diferente, né. Então, assim, você profissional que está começando, comece devagar, um passo de cada vez. A gente está com a Jaque aqui, ó, 20 anos na estética. Ela já passou por tudo que vocês imaginam e tá aqui, ó, hoje, sabe, se formou em biomedicina. Quando eu conheci ela lá atrás, era micropigmentadora, né, já que Era. trabalhava com sobrancelha, Fazia a cílios. unha, Pri, eu era Eu manicure. lembro, eu ia no espaço da Jaque, fazia propaganda pra Jaque, gente. Fazia, eu tenho Tem, fotos. tem fotos que nos comprometem, o tempo só nos fez bem, mas a gente evoluiu e hoje a gente tá aqui como profissionais que trabalham com harmonização facial, a Jaque tem o trabalho dela, a Jaque tem a arte dela, eu tenho o meu trabalho, a gente está na mesma área, inclusive atendemos no mesmo bairro e tá tudo bem. E o que a Sim, gente precisar uma da outra, a gente vai se com ajudar certeza. e experiência, trocar experiências e a gente vai continuar evoluindo e construindo identidades que cada um tem a sua, Sim. posicionamento que cada um tem o seu. Sim, cada um tem o seu propósito, né. E que Exatamente, em nenhum desses dias nos falte fé, esperança e força exatamente. de continuar, né. É isso aí. E você, profissional da estética que assistiu esse episódio, gostou desse episódio, dá um like aqui pra gente, segue nosso canal, que isso com certeza, eu espero que faça aí, tenha uma mudança na sua vida, né? Que você mude esse pensamento, às vezes, de comparação, esse pensamento de ficar se cobrando o tempo inteiro. Tá bom? Um beijo, Jaque. Muito obrigada por ter aceito vir aqui. Esse bate-papo legal, gostoso, fluiu muito bem.
Pri, maravilhosa, eu que agradeço. Sempre um privilégio estar com você. Você sabe que você é muito importante para mim, já lá desde o começo, quando a gente tinha um espaço e você ia fazer propaganda, aquilo era tão importante para mim e você continua ocupando esse lugar importante aqui dentro do meu coração, na nossa vida. Isso é As recíproco. meninas lá, é. Então, assim, muito obrigada. Desejo a você muito sucesso, que você cresça cada dia mais, porque você é aquelas que, quando cresce, você leva outras mulheres com você. E Amém. isso é muito importante. É isso aí, pra nós, sucesso pra nós. Um beijo, galera. Até o próximo capítulo.